Olá, que alegria poder entrar na sua casa e trazer este programa que eu creio vai abençoar fortemente a sua vida, sua família. Eu sou Abe Uber e daqui a poucos instantes eu creio que a sua vida vai ser impactada pela palavra de Deus. Você sabe por que muitos cristãos não estão orando mais? Eu estou convencido que a razão que a maioria dos cristãos não oram mais é porque não sabem como orar para ganhar resultados. Qual o segredo de orar e realmente receber respostas de oração? Quando a pessoa aprende os princípios da palavra de Deus, de como orar e realmente ganhar resultados, ela começa a mergulhar numa aventura na vida espiritual, onde ela realmente tem prazer de orar e orar muito, porque ela começa a ganhar muitos resultados para a glória de Deus. Fique ligado agora, porque nesse momento você vai receber a palavra de Deus. Nós estamos continuando a série 7 passos para receber respostas de oração. 7 passos para receber respostas de oração. E só recordando, eu quero deixar bem claro que esses 7 passos são para receber resposta de oração quando você está orando para você mesmo ou para sua família. Não é oração de intercessão, não é oração de batalha espiritual. São muitos tipos de oração que a Bíblia tem, mas esse é um tipo específico de oração quando você está pedindo algo de Deus para você mesmo e para sua família. E esses princípios funcionam para qualquer cristão. Qualquer cristão, qualquer pessoa que colocar em prática a palavra de Deus no relacionamento com Deus, esses princípios, porque são extraídos da palavra de Deus, são da palavra de Deus, tá certo? E só então recordando os primeiros que nós já demos, né? Vamos lá. Primeiro, confirme no Espírito o que você quer e encontre as escrituras que sustentam o seu pedido. Nós falamos sobre a importância do relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, mas que é importantíssimo, é indispensável que cada pedido que você fizer tenha sustento nas Escrituras. Então, antes de você orar, você vai encontrar a base na Bíblia, para você poder realmente ter base nas Escrituras, na mais perfeita vontade de Deus para a sua oração. Segundo, nós ainda estamos recordando, faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Nós mostramos domingo passado como muitos cristãos já nesse segundo já não recebem resposta de oração porque não fazem o que está escrito aí. A Bíblia fala, tudo que você pedir em oração, crê que você já recebeu na hora que você orou. E aí que você vai realmente ver a manifestação daquilo no futuro. Parece até uma contradição, a Bíblia fala, tudo que pedirdes em oração, creia que já recebeu e assim será assim com você. E nós explicamos que você recebe no mundo espiritual, é uma realidade espiritual e através da fé que aquela realidade espiritual vai se materializar. A maioria dos cristãos erram já nesse segundo passo, porque eles pedem crendo que vão receber. E aí, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é para pedir e crer que naquele momento você já está recebendo. Isso é muito fundamental, muito forte, tá certo? Terceiro passo que nós também demos semana passada, ainda recordando, agradeça a Deus pela resposta de oração e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Nós mostramos que
é o seguinte: quando você libera a sua fé e ora, crendo que naquele momento você já recebeu, o maligno vem com tudo para tentar roubar a sua fé. E às vezes ele vem até com propostas espirituais, né? Tipo assim, talvez sua fé não está tão boa, você deve pedir de novo, fica pedindo de novo, né? De uma irmã aqui, eu só não conto o nome dela porque eu esqueci até de pedir permissão, mas eu tenho certeza que ela não ia importar. Essa senhora jovem estava aqui domingo passado e ela já estava aprendendo esses princípios e declarando e crendo. Quando foi dado a oportunidade para quem quisesse receber oração para emprego. E interessante que ela já estava entendendo esses princípios, ela estava aqui já em São Paulo há muito tempo, não estava conseguindo o emprego que ela estava sonhando em receber, e ela já tinha orado, estava agradecendo a Deus pela resposta, e o quê? Fazendo com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. E aí, quando foi dado aquela oportunidade, quem quiser oração, vem aqui na frente para receber, para você receber oração, para receber emprego. Alguém até falou para ela, vai lá, recebe oração. Olha como é uma proposta, até parece espiritual, mas iria exatamente contra isso. Fazer com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem. Olha só como iria contra. Porque no momento que ela falasse assim, eu vou para frente, para eles concordarem em fé comigo que eu já tenho o meu emprego, aí tudo bem. Mas no momento que ela fosse para frente, não, eu vou para frente, porque talvez minha oração não valeu, talvez eu não tive fé, então vou pedir de novo. Pronto, ela está anulando a fé daquilo que ela já havia pedido. Você está entendendo? Então, oração de intercessão, quando é para outras pessoas, é diferente. Existe muita repetição, muita perseverança. Mas oração para você mesmo, essa oração de fé, a oração de petição é diferente. Você pede uma vez e fica agradecendo. E quando você pede de novo, você está anulando a sua fé, você está indo contra a sua própria fé, porque você não está afirmando que cada pensamento e desejo afirme que você já tem. Então, quando a pessoa falou para essa irmã, que congrega aqui, falou assim, vai para frente e receber oração, ela falou, não, eu já tenho meu emprego, eu já recebi, Deus já me deu, já é meu. E aí não foi que essa semana ela recebeu o emprego, pelo que eu entendo, com a carteira assinada, tudo certinho, maravilhoso. Manifestou, materializou. Eu creio que um dos segredos foi porque ela resistiu à tentação de anular aquela fé. Isso é muito profundo. São princípios que fazem toda a diferença, princípios da palavra de Deus. Então nós já demos esses 3 primeiros passos. Hoje nós vamos dar o 4º e o 5º passo, e domingo que vem vamos encerrar essa série com o 6º e 7º passo para receber resposta de oração. Então vamos agora com o número 4. Vigie contra todo pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente, da sua fé que você já recebeu o seu pedido. Então, vigie contra todo pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente. Qual fé? Na realidade, poderia até ter acrescentado aqui. Vigie contra todo pensamento contrário da sua fé, que você já tem recebido aquele pedido. Porque lembra que você já orou no 2º passo. Do 2º passo em diante, aí é uma questão de realmente saber liberar a fé. E esse é um dos grandes princípios. Vigiar contra todo pensamento contrário da sua fé. Qual fé? A fé de que você já recebeu a sua resposta. Todo pensamento contrário da sua fé que vem à sua mente. O maligno, ele é muito sujo, ele joga dúvidas, ele joga incredulidade.
Você sabe que a dúvida é um espírito, é uma coisa espiritual. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 1,7, Deus diz: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, ou de temor, ou de medo, mas um espírito de poder. O Espírito Santo é um Espírito Santo de poder, de amor, de moderação. Então, a dúvida vem do maligno. E existem espíritos malignos de dúvida. Existem espíritos malignos de incredulidade. E a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não é errado quando aquela dúvida tenta vir na sua mente, você tomar autoridade e dizer: saia, espírito de dúvida, eu não te aceito, em nome de Jesus. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o maligno? Todo lugar a Bíblia fala que não, é para você tirar o maligno em nome de Jesus, usando as armas que Deus te deu. É para você ordenar que saia. Então, quando a dúvida vem, Deus me ajuda, tire essas dúvidas. Não. Deus, eu me uno contigo agora, e eu me dirijo contra esse espírito de dúvida, que está tentando roubar a minha fé. Não te permito, espírito maligno de dúvida. Saia em nome de Jesus. E a sua fé fica fortalecida. Muitos, não sabendo disso, acabam sucumbindo para as dúvidas. Agora, eu gosto muito dessa frase aqui, que eu aprendi com outro grande homem de Deus. E eu vou colocar aí no telão. Desarraigue e anule toda imagem, visão, sugestão, impressão, sonho, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, que você já recebeu aquilo que tem pedido. Sabe por quê? Porque uma vez que você faz o passo de fé, vamos supor, você está crendo pela conversão do seu filho, ou a transformação do seu filho, ou a cura da sua esposa, não sei o que é, mas você, aí vem o inferno, se solta em cima de você. Sabe por quê? Se tem uma coisa que o maligno não quer, é a sua felicidade, é a sua vitória, é essa resposta de oração. Então o inferno vai se soltar em cima de você. E vem as dúvidas que você deve resistir, né, e ordenar que saia em nome de Jesus. Vem imagens, vem às vezes sonhos. Sonhos às vezes podem ser de Deus, às vezes sonhos podem ser do maligno. Às vezes sonho é só porque a pessoa comeu muita feijoada na noite anterior. Mas, muitas vezes, o sonho pode ser do maligno também, sabia disso? Às vezes, visões podem ser de Deus, mas visões, às vezes, podem ser do maligno também. Então, anule, desarraigue toda imagem, visão, sugestão, impressão, sonhos, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, que você já recebeu aquilo que tem pedido. Eu acho muito lindo uma história verdadeira que aconteceu com o Brother Hagin. Ele disse o seguinte, que ele foi curado, ele já estava totalmente confinado à cama há 16 meses. Ele tinha 3 doenças incuráveis. Ele havia sido totalmente desenganado pelos melhores médicos dos Estados Unidos. Falaram que ele não ia passar do seu 17º aniversário. E ele tinha 15 anos de idade, e uma semana antes de ele completar 17 anos de idade, foi quando ele foi curado milagrosamente. Ele tomando posse, em cima daquele versículo, Marcos 11:24, que eu compartilhei domingo passado, foi em cima daquele versículo, que ele pediu a Deus, creu que já recebeu a cura dele. Ele tinha paralisia, ele tinha um coração deformado e uma doença incurável do sangue. E ele foi instantaneamente curado de todas as 3 coisas. Ele disse que ele levantou daquela cama, né? E quando ele levantou, parecia que 1000 agulhas estavam enfiando nas pernas, porque pela primeira vez em quase 2 anos, 1 ano e meio, que ele nunca mais tinha sentido o
tido sentimento na perna. Ele falou que foi uma dor tão excruciante, mas uma dor tão gostosa, porque ele estava agora pela primeira vez em tanto tempo tendo um sentimento nas pernas, porque ele estava paralítico, ele estava com o coração deformado, estava com uma doença incurável no sangue, e foi totalmente curado, totalmente curado. E ele disse que, apesar de ser totalmente curado, ele estava na cama todo aquele tempo, então ele saiu, tomou café, mas estava cansado, não com nenhum sintoma de doença, nada, totalmente curado, mas cansado, porque o corpo dele não estava acostumado a estar andando, a estar fazendo as coisas. Então, depois do café da manhã, ele foi e deitou. Ele pensou, vou deitar só uns 10 minutos, descansar um pouco, aí eu vou falar com o vovô, que senta lá atrás, lá fora no alpendre, e eu vou lá conversar um pouco com o vovô, depois vou passear um pouco, ver a cidade, porque eu nunca mais estive fora da cama. E ele então deitou sobre a cama só para descansar 10 minutos. Ele falou que de repente ele foi acordado com uma voz, parecia uma voz espiritual, uma voz audível mesmo. E a voz audível falava mais ou menos assim, falava assim: o que é a sua vida? A sua vida é como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ponha a casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Mas foi uma voz assim. Ele falou que na realidade ele falou que a voz foi até mais dramática. Ele falou que a voz foi assim: o que é a sua vida? Mas é verdade. Falou que foi assim: põe a casa em ordem, porque certamente. Então, ele falou que essa voz foi muito estranha. E aí, ele pensou, poxa, Deus me curou só para eu morrer agora? Aí, veio aquele pensamento, é verdade, chegou o seu tempo de morrer. É verdade que Deus te curou, mas chegou o seu tempo de morrer. E lembre quando você estava doente, que você pensava que você ia morrer, que você havia pedido a Deus para Ele te mostrar antes de você morrer, para você poder despedir de todo mundo? Então, agora Ele está te mostrando, para você poder despedir de todo mundo. Olha o pensamento, olha a dúvida, olha a visão, olha a voz audível. Olha só como o maligno é sujo. E ele falou assim, uau, então, com certeza, ele pensou assim, com certeza Deus usou até essa voz sobrenatural para me avisar. É para eu chamar todo mundo e despedir todo mundo. Ele falou, mas vou esperar só mais um pouquinho antes de chamar as pessoas. E ele foi e sentou na cadeira, isso era umas 8 horas da manhã, 8h10 ele disse. Ele ficou na cadeira esperando o que ia acontecer até 2 horas da tarde. 6 horas esperando na cadeira, esperando morrer. Durante aquele tempo, a mãe entrou lá para arrumar o quarto. Ela disse, as mães têm uma intuição, né? Ela falou, está tudo bem, meu filho? Ah, está tudo bem, mamãe. Aí ela saiu, tudo, chegou a hora do almoço. Ele falou que ele estava preparado para ir para o céu, ele já tinha entregue a vida a Jesus. Mas com aquela idade, ele não estava querendo morrer. Ele só tinha 16 anos de idade, estava para completar 17. E não queria morrer. Mas ele disse que não deu vontade de comer. Ele estava esperando a morte chegar, para depois despedir de todo mundo. E ele falou que, aí a mãe falou, vamos almoçar. Ele falou, não estou com vontade de comer, mamãe, obrigado. Aí depois, ela mesma trouxe numa bandeja o almoço. Depois que eles almoçaram, ela trouxe. Mas o cheiro fazia ele sentir ruim. Só o cheiro da comida. Não, mamãe, tira a comida. Porque ele falou que ele não estava com nenhum pingo de vontade de comer, porque ele estava pensando, eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Deus falou através dessa voz audível para mim, me preparando para a morte. Lá para as 2 horas da tarde, enquanto ele estava esperando a morte chegar mais perto para ele poder despedir de todo mundo, quando ele estava sentado naquela cadeira, dentro do quarto dele, de repente ele falou que ele não foi audível essa outra voz,
mas foi uma voz muito forte aqui dentro dele. E essa voz muito forte aqui dentro dizia uma outra coisa. Mas antes de mostrar para vocês o que essa outra voz disse, deixa eu só te mostrar o que a voz audível estava falando. Olha que a voz audível estava falando. Tiago 4,14. Olha o que diz. A voz audível estava citando a Bíblia. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Também a voz audível citou esse versículo. Isaías 38:1. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Então, veja bem, a voz audível estava citando a Bíblia. A Bíblia. Mas ele disse que depois de 6 horas ele sentado lá, ele de repente começou a ouvir uma outra voz vindo aqui de dentro. E aquela voz que vinha daqui de dentro falava assim: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ele falou que ele havia convertido na cama, enquanto ele estava doente, ele havia tido uma experiência com Deus e havia entregue a vida a Jesus. E ele, pensando que não ia ter muito tempo antes de morrer, ele pulou o Velho Testamento e estava lendo só o Novo Testamento. Então ele não conhecia esse texto. E esse texto é tirado lá dos Salmos, mas ele não conhecia. E esse texto foi subindo aqui. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ele falou que essa voz veio umas 4 vezes daqui de dentro. Só que a 4ª vez ela foi tão forte, que era quase que audível. Não era como aquela outra voz que vinha lá de cima, muito religiosa. Essa voz vinha aqui de dentro, mas ela parecia tão forte que parecia que era alguém que estava atrás dele, atrás da cadeira. E então, quando a 4ª vez que a voz veio tão forte, ele falou assim: quem disse isso? Quem falou isso? Quando ele disse essas palavras e falou em voz alta isso, aí a voz respondeu, aqui de dentro, respondeu bem forte. Salmo 91 que disse isso. Salmo 91 que disse isso. Aí ele pegou a Bíblia e abriu para Salmo 91 e leu. E quando chegou no final de Salmo 91, ele nunca tinha visto esse versículo. Ele viu o versículo. Salmo 91, 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ele pensou: uau, Deus está falando na sua palavra e está prometendo uma vida longa para mim. Agora ele ficou confuso. Como uma voz cita a Bíblia e diz que é para eu morrer logo. A outra voz também cita a Bíblia e diz que Deus vai me dar uma vida longa. Mas aí veio uma grande dúvida. Olha as dúvidas que o maligno joga. A dúvida foi assim: mas isso aqui está no Velho Testamento. Essa promessa de vida longa era só para os judeus, é só para o Velho Testamento, não é coisa do Novo Testamento. E aí ele pegou a referência, que a Bíblia dele tinha aquelas letrinhas que mostram a referência, outros versículos que são conectados, e ele foi seguindo aquelas referências. Levou a outros versículos de Provérbios, que também prometem vida longa para quem realmente praticasse a palavra de Deus. A Bíblia fala que o temor de Deus faz prolongar a vida, mas a falta do temor de Deus faz encurtar a vida. E ele, uau, pensei que todo mundo tinha um tempo determinado de morrer, mas não é bem assim. O temor de Deus vai prolongar a vida, a falta de temor de Deus faz encurtar a vida, a maldade, a iniquidade faz encurtar a vida, a Bíblia diz. E ele, ele foi estudando a Bíblia, ele foi seguindo as referências, aí chegou no Novo Testamento. Aí lá no Novo Testamento ele viu lá em Efésios, capítulo 6, que fala assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que tenhas longa vida, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí ele falou:
ele viu esse em outro versículo também, lá em Pedro, 1 Pedro 3, e ele falou, a Bíblia promete no Novo Testamento, vida longa para mim, eu não aceito. Aí que ele foi ver que aquela voz, não era de Deus. Ele falou que ele ficou em pé com a Bíblia na mão e falou assim, olha, seu Satanás, você não vai roubar minha vida, e eu não vou morrer agora. Se ele tivesse cedido para aquilo, e aceitado, e declarado que ia morrer, talvez teria morrido naquele dia mesmo. Mas ele não aceitou, ele resistiu, ele desarraigou essas mentiras, essas visões malignas. E ele pegou a Bíblia e ele falou assim, olha, Satanás, eu não vou morrer hoje, em nome de Jesus. Olha, Satanás, eu não vou morrer semana que vem, em nome de Jesus. Eu não vou morrer mês que vem, eu não vou morrer ano que vem, eu não vou morrer daqui 10 anos, eu não vou morrer daqui a 20 anos, eu não vou morrer daqui a 30 anos. E ele foi colocando lá, eu acho que estava 50 anos, aí ele pensou, bem, com 50 já vou estar. Aí, com mais 17, né? Ele deveria ter aplicado fé para viver mais. Mas, que coisa maravilhosa. Ele falou que ele, com tanta autoridade, resistiu. Deixa eu te falar uma coisa. O maligno joga coisas e às vezes ele usa até uma visão. Uma visão que parece bonita. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Gálatas. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, até se um anjo, ele não fala um anjo do inferno, um anjo do céu aparecer para você e pregar alguma coisa que não bate com os princípios da palavra, que seja amaldiçoado. É a Bíblia que diz isso. É muito forte. Olá, eu sou Luciano Subirá e Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da sua palavra. Temos feito isso através de várias ferramentas, pregações que são disponibilizadas na internet, a nossa literatura, mas recentemente Deus tem nos dirigido a trabalhar com uma escola à distância, com cursos online. São cursos de capacitação para a vida cristã, são cursos de capacitação ministerial e também de fundamentação doutrinária. O propósito é te levar não apenas a um lugar mais profundo no seu relacionamento em Deus, mas auxiliá-lo na preparação para o ministério. Isso tudo com os benefícios de que você pode fazer o curso aonde quiser, a hora que quiser e no seu ritmo, e com certeza você será abençoado. Acesse o site orvalho.com, clique no link Escola Orvalho e você será redirecionado para esse ambiente de ensino à distância que vai te abençoar muito. Eu creio que a sua vida está sendo transformada pela palavra de Deus. Eu não sei se você notou que nessa série, já no segundo passo, a pessoa faz a oração crendo que ela já recebeu. E todos os outros passos, os últimos 5 passos, é para vigiar a fé. É para ajudar a garantir que a pessoa vai perseverar na fé, de acordo com os princípios bíblicos, para realmente materializar o milagre. Isso é muito emocionante. Lembrando que sábado que vem, nós vamos continuar no próximo programa com esta série tão importante, 7 passos para ganhar respostas de oração. Agora, eu quero também lhe convidar para continuar ligado conosco e na Palavra de Deus, pelo meu canal no YouTube, tá certo? Pelas redes sociais. É um prazer estar conectado com você, tá certo? E também eu quero te convidar para você mergulhar mais e mais nesse material baseado na Palavra de Deus, que ajuda as pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa através dos produtos do MDA Shop. Deus abençoe grandemente. Eu creio que esse final de semana e essa próxima semana serão os melhores dias da sua vida até agora. Eu declaro grandes surpresas vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória de Jesus. E não se esqueça, isso é só o começo.